Você sabia que o homem mais rico da América, no início do século XX, carregava sempre um pequeno cartão no bolso com uma única frase escrita? Era um versículo bíblico sobre a prosperidade, que ele lia todos os dias antes de tomar qualquer decisão financeira. Henry Ford fazia a mesma coisa. Thomas Edison também. Napoleão Hill descobriu isso quando entrevistou mais de 500 milionários. Mas esses homens não eram necessariamente religiosos no sentido tradicional. Eles eram homens de negócios, práticos, calculistas, focados apenas em resultados. Então, por que todos eles seguiam princípios bíblicos específicos para construir suas fortunas? Hill descobriu que existe uma fórmula matemática escondida nas Escrituras Sagradas. 7 passos específicos que, quando aplicados na sequência correta, criam o que ele chamou de mente milionária. Não é coincidência que Jesus tenha falado mais sobre dinheiro e riqueza do que sobre qualquer outro assunto terreno. Ele sabia exatamente o que estava ensinando. Agora, imagine se você pudesse acessar essa mesma fórmula. Imagine se soubesse exatamente quais eram esses 7 passos que separaram os pobres dos ricos ao longo da história da humanidade. Sua vida financeira mudaria para sempre, não é mesmo? Hill encontrou algo que o deixou perturbado. Todos esses homens, sem exceção, mencionavam princípios que ele reconhecia das Escrituras. Falavam de fé, persistência, decisão, planejamento organizado e transmutação do desejo sexual, conceitos que estavam claramente descritos na Bíblia, mas aplicados de forma prática nos negócios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus não estava falando apenas de bênçãos espirituais. Ele estava revelando a lei universal da prosperidade que governa tanto o mundo físico quanto o espiritual. Hill percebeu que existe uma conexão direta entre os princípios bíblicos e a acumulação de riqueza material. Não por acaso, mas por desenho divino. Deus criou leis naturais, que funcionam independente da nossa crença nelas, como a gravidade ou a lei da atração. E essas leis estão codificadas nas Escrituras. Mas atenção, se você parar de assistir agora, vai perder a parte mais importante. Os próximos minutos vão revelar exatamente como aplicar essas leis na sua vida financeira, passo a passo. Você já notou como algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa, como se o universo conspirasse a favor delas? Enquanto isso, outras trabalham dobrado e nunca saem do lugar? Não é sorte, não é privilégio de berço, é conhecimento aplicado. A grande maioria das pessoas vive como soldados sem estratégia, lutando batalhas sem saber qual é a guerra. Acordam todos os dias esperando que algo mude, mas fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram ontem. É como plantar sementes de pobreza e esperar colher frutos de abundância. Hill descobriu que os pobres e os ricos vivem em realidades mentais completamente diferentes. Os pobres pensam em termos de escassez, não tenho dinheiro suficiente, é muito arriscado, pessoas como eu não ficam ricas. Os ricos pensam em termos de abundância, como posso criar valor, onde está a oportunidade, o que preciso aprender. Mas aqui está o que mais me impressiona. A Bíblia já alertava sobre essa diferença mental há milhares de anos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. O problema não está na sua conta bancária, o problema está na sua mente. A pobreza é uma doença mental que se disfarça de circunstância. Ela infecta seus pensamentos, suas decisões, suas ações e, eventualmente, seus resultados. Você pode até ganhar mais dinheiro, mas se sua mente continuar pobre, você vai encontrar uma forma de perdê-lo. Existe uma pergunta que separa definitivamente os ricos dos pobres. Hill descobriu isso depois de entrevistar centenas de pessoas bem-sucedidas. A pergunta é simples: o que você faria se soubesse que é impossível falhar? Os pobres ficam paralisados com essa pergunta. Eles nunca pensaram dessa forma.
Sua mente foi programada para pensar primeiro nas limitações, nos obstáculos, nas desculpas. Os ricos, por outro lado, fazem essa pergunta para si mesmos todos os dias. Eles imaginam o resultado desejado e trabalham de trás para frente até descobrir o caminho. Jesus usava exatamente essa mesma estratégia mental. Quando alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ele não começou calculando a falta. Ele começou visualizando a abundância. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Marcos 6,41. Primeiro a visão, depois a provisão. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas olham para suas limitações atuais e decidem o que é possível. É como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você até consegue se mover, mas vai bater em alguma coisa. Hill chamou isso de transmutação do desejo em equivalente físico. Sounds fancy, mas na verdade é muito simples. Sua mente precisa aceitar como real aquilo que você deseja antes que isso possa se manifestar no mundo físico. Se sua própria mente não acredita que você pode ser rico, como ela vai criar as condições necessárias para isso acontecer? Agora chegamos ao núcleo da questão, o primeiro passo da fórmula bíblica da prosperidade que Hill descobriu. Desejo definitivo. Não é querer, não é esperar, é desejar, com a intensidade de quem está se afogando e precisa de ar. A Bíblia diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas preste atenção na palavra crendo. Não é esperando, não é torcendo. É crendo com absoluta certeza. Hill descobriu que todos os homens ricos que ele estudou tinham uma característica em comum. Eles sabiam exatamente o que queriam e acreditavam que era possível conseguir. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Desejo definitivo não significa apenas querer muito alguma coisa. Significa queimar todas as pontes atrás de você. Significa não ter plano B. Significa apostar todas as suas fichas numa única decisão. Thomas Edison faliu 5 vezes antes de inventar a lâmpada incandescente. Henry Ford teve 2 empresas falidas antes da Ford Motor Company. Mas eles continuaram porque o desejo era mais forte que o medo. Eles não tinham opção de desistir porque tinham queimado essa opção mentalmente. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Observe, primeiro você se prepara, santifica, depois o milagre acontece. O desejo definitivo é essa preparação mental que antecede a manifestação física. A pergunta que você precisa responder agora é: você está disposto a queimar suas desculpas e apostar tudo numa única visão de prosperidade? O segundo passo é fé aplicada. Hill descobriu algo perturbador: a diferença entre fé religiosa e fé prática. A maioria das pessoas tem fé em Deus no domingo, mas fé nas circunstâncias durante a semana. Elas oram por prosperidade, mas agem como se fossem permanecer pobres para sempre. Os milionários que Hill estudou tinham um tipo de fé diferente. Eles acreditavam tanto no resultado que agiam como se já tivessem conseguido. Compravam roupas caras antes de ter dinheiro, investiam em educação mesmo endividados, faziam contatos em círculos sociais acima da sua classe atual. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Isso não é filosofia abstrata, é tecnologia mental. Sua fé precisa ser tão real que influencie suas decisões práticas, não apenas suas emoções dominicais. Andrew Carnegie contou para Hill que ele tomava todas as decisões importantes como se já fosse o dono de um império industrial. Quando ainda era um simples operário, ele já pensava como um magnata. Quando ainda trabalhava para outros, ele já planejava como um empresário. O terceiro passo é autossugestão. Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que perdides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Ele estava descrevendo uma técnica mental específica.
repetir uma afirmação até que sua mente subconsciente a aceite como verdade. Hill descobriu que todos os homens ricos praticavam alguma forma de autossugestão. Eles repetiam seus objetivos financeiros em voz alta, visualizavam seus resultados desejados e programavam sua mente subconsciente através da repetição constante. O quarto passo vai chocar você. Conhecimento especializado. A Bíblia diz claramente: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Deus não vai fazer milagres para compensar sua preguiça intelectual. Hill descobriu que nenhum dos milionários que ele estudou era mais inteligente que a média, mas todos eles sabiam exatamente onde buscar o conhecimento que precisavam e como aplicar esse conhecimento de forma prática. Eles não tentavam saber tudo sobre tudo. Eles se tornavam especialistas numa área específica e contratavam outros especialistas para complementar suas limitações. Henry Ford era constantemente ridicularizado por jornalistas que o chamavam de ignorante. Numa famosa entrevista, ele respondeu: "Não preciso encher minha cabeça com conhecimento geral quando posso apertar um botão e chamar homens que podem me fornecer qualquer conhecimento especializado que eu precise." Ele estava aplicando o princípio bíblico da divisão do trabalho. O quinto passo é imaginação criativa. E disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem." Gênesis 1:26. Você foi feito à imagem de um Criador. Isso significa que você tem poder criativo em sua mente, mas a maioria das pessoas usa esse poder para criar cenários de fracasso, não de sucesso. Hill observou que todos os homens ricos eram mestres em visualização. Eles podiam ver seus objetivos com tanta clareza que conseguiam descrever detalhes específicos, como seria o escritório, quantos funcionários teriam, que tipo de clientes atenderiam. Edison visualizou a lâmpada elétrica em detalhes perfeitos antes de fazer uma única experiência. Ford visualizou carros sendo produzidos em massa numa linha de montagem anos antes de construir sua primeira fábrica. O sexto passo é planejamento organizado. Jesus disse: "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar?" Lucas 14:28. Sonhos sem planejamento são apenas fantasias. Hill descobriu que todos os milionários tinham algo em comum. Eles escreviam seus planos. Não apenas pensavam sobre eles, escreviam em detalhes, definiam prazos específicos, estratégias claras e métricas de acompanhamento. Eles tratavam os seus objetivos financeiros como projetos empresariais. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Eles também tinham planos alternativos. Se o plano A não funcionasse, imediatamente implementavam o plano B. Se o plano B falhasse, partiam para o plano C. Eles nunca confundiam flexibilidade de estratégia com mudança de objetivo. O sétimo e último passo é persistência. E disse Jesus: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal." A palavra mal aqui não se refere à moralidade, mas à forma. A maioria das pessoas pede uma vez e desiste. Os ricos pedem até receber. Hill descobriu que a persistência era a qualidade que mais separava os milionários dos fracassados. Todos enfrentaram obstáculos, todos foram rejeitados, todos tiveram momentos de dúvida. Mas os que enriqueceram foram os que persistiram além do ponto onde os outros desistiram. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10:37. Sua breakthrough financeira pode estar literalmente a uma tentativa de distância. O problema é que você não sabe qual tentativa será a última. Agora você conhece os 7 passos que separaram os pobres dos ricos ao longo da história da humanidade: desejo definitivo, fé aplicada, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação criativa, planejamento organizado e persistência. Esses não são conceitos teóricos, são ferramentas práticas que funcionam independentemente da sua origem, educação ou situação atual. Mas conhecer não é suficiente.
A Bíblia alerta: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Milhares de pessoas vão assistir este vídeo. A maioria vai concordar com tudo, vai se sentir inspirada por alguns minutos e depois vai continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que faziam antes. Não seja essa pessoa. Napoleão Hill passou 25 anos da sua vida destilando esses princípios. Homens como Carnegie, Ford e Edison investiram décadas aplicando essas leis. Você realmente acredita que vai transformar sua situação financeira sem investir pelo menos algumas semanas estudando e praticando esses conceitos? Sua prosperidade financeira não é uma questão de sorte, privilégio ou circunstância. É uma questão de conhecimento aplicado consistentemente. Se você implementar esses 7 passos nos próximos 90 dias, sua vida financeira vai começar a mudar de forma mensurável. Mas precisa começar hoje, não amanhã. Se este conteúdo fez sentido para você, se reconheceu verdades que precisava ouvir, faça 3 coisas agora mesmo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre prosperidade bíblica. Deixe um comentário contando qual dos 7 passos mais impactou você e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esses princípios. Sua jornada rumo à prosperidade financeira começa com a decisão de parar de ser espectador da própria vida. Existe um 8º passo que Hill descobriu, mas que ele revelou apenas para um círculo muito restrito de pessoas. Um princípio tão poderoso que pode acelerar todos os outros 7 de forma exponencial. Esse princípio está escondido numa passagem bíblica que a maioria das pessoas lê, mas não compreende completamente. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6:38. Jesus não estava falando apenas sobre generosidade, ele estava revelando a lei da reciprocidade universal que governa toda a acumulação de riqueza. Hill descobriu que todos os milionários que estudou eram mestres nessa lei. Eles entendiam que para receber mais, precisavam primeiro dar mais, não apenas dinheiro, mas valor, serviço, conhecimento, oportunidades. Eles se tornavam pontes entre problemas e soluções, e a riqueza fluía naturalmente através deles. Mas esse é apenas o começo. Existe uma ciência completa por trás da aplicação desses princípios em diferentes áreas da vida. Métodos específicos para diferentes personalidades, estratégias adaptadas para diferentes situações financeiras, técnicas avançadas que podem multiplicar seus resultados. A jornada que você iniciou hoje pode levar sua vida financeira a um patamar que você nem imagina ser possível, mas isso é apenas o primeiro degrau. O próximo nível vai revelar segredos que poucos conhecem sobre a criação de riqueza duradoura através de princípios eternos. Sua transformação financeira não é mais uma questão de ser, mas de quando e quanto.